você precisa ter uma estratégia, um plano para isso, né? Então eu fiz uma mentoria com um amigo meu que trabalhava no Google, ele já sabia bastante de processo seletivo. O processo seletivo dessas Big Techs, ele é muito aberto, inclusive os exercícios que caem durante o processo seletivo, eles não têm como mudar, é cerca de 180 variações, e pode ser que caia 2, 3, que você faz durante ali o código, junto com eles. Então dá para você, se você estudar muito, você decora esses exercícios. Porque o principal que eles querem ver é mais como você lida com o problema, como que você explica o que você está fazendo. Então tem sim um roadmap já traçado de como funciona esse processo seletivo. Ele é cansativo, é bastante coisa, mas eu fiz isso. Fiz a mentoria com um amigo meu que já trabalhava no Google. Tinha uma pessoa que eu conhecia que trabalhava no Spotify já, uma brasileira, que agora está na Amazon, inclusive. E aí eu apliquei para o Spotify enquanto eu estava fazendo a mentoria com esse meu amigo, ele lá de Londres. Eu fui reprovado, meu currículo não passou, faz parte. E aí eu lembrei dessa minha amiga, falei, olha, então eu vou pedir uma indicação, porque também é um dos processos. Tem 3 maneiras de você conseguir uma entrevista. A primeira é você aplicar para uma vaga e ser chamado para essa vaga. É a mais difícil. Então seu currículo tem que estar bem alinhadinho ali com a vaga e você tem que dar sorte um pouco do quanto tempo a vaga está aberta, enfim. A segunda é o recrutador viu o seu perfil do LinkedIn, gostou e entrou em contato. Aí você já entra direto no processo seletivo. Sim. E a terceira é a indicação. Então, alguém que trabalha lá dentro indica o seu currículo, você também já entra direto no processo. Isso não significa que você passou no processo. É todo um processo Claro, seletivo depende. para te validar se Toda você. vaga depende de você. O É, cara que te dá a indicação, ele te dá um empurrãozinho, só uma ajuda, né? é só para a empresa te notar Sim, e falar: exato. olha, beleza, dá match com essa vaga, então começa aqui o processo seletivo. E aí eu chamei essa minha amiga, falei: olha, eu apliquei para essa vaga. Se você puder me indicar, eu não sei, acho que meu perfil talvez não esteja de acordo, mas dá uma olhada aí. Então, no dia que eu até tenho os prints lá, no dia que eu recebi a negativa do meu currículo não ter sido chamado, no dia seguinte eu recebi um outro e-mail do Spotify, bem-vindo ao processo seletivo, você recebeu uma indicação e vai começar o processo seletivo. Enfim, daí eu estudei bastante, parte técnica e comportamental também, para fazer. Foi ao todo 8 etapas, que durou quase Bem, 3 meses é ao bem todo. longo, então. E se você não passa também, é difícil lidar, né? Pô, imagina, porque assim, eu posso passar toda na parte técnica e no final 8 pessoas. Se uma pessoa falar, cara, não gostei muito desse cara, não, você não entra. Porque a cultura da empresa é muito importante pro Spotify. Caramba. Tem que ser, cara. Mas a entrevista é presencial lá, depois quando vai evoluir nessas Foi, etapas? foi tudo remoto. Ok. Foi tudo remoto, né? Já não era mais época de lockdown, mas foi tudo remoto nessa época. Caraca. Foi bem estratégico, né? Planejando cada etapa, enfim. Três E meses em processo, segurando a ansiedade, deve ser punk, é hein? muito difícil. E eu mesmo saía de um processo, saía de uma entrevista, mesmo que eu fui bem, eu falava para minha esposa, não, nesse aqui eu fiquei, nesse aqui não deu. E Enfim, tava mas passando. e passava. Mas eu apliquei, né, várias técnicas que inclusive eu ensino dentro da comunidade para na primeira vez com RH você gerar uma conexão com a pessoa da RH, tentar entender os próximos passos, se preparar para cada passo, para aquilo, né? E enfim. E eu lembro que quando eu fiz uma do RH, uma técnica e depois ia para mais outra técnica. Aí a pessoa da RH me mandou um e-mail, a pessoa falar com você foi bem informal assim, eu tipo, geralmente tem uma estrutura, né? Daí eu percebi que era diferente, assim, que não era parte do processo, que ela estava fazendo alguma coisa diferente. A gente marcou uma chamada, ela falou, olha, você fez bem a entrevista anterior, mas se você quiser o cargo de sênior, você vai ter que performar melhor, porque teve alguns pontos aqui, tal, tal, tal. Me ajudou bastante. Às vezes a gente tem medo da pessoa da RH ou do processo seletivo, mas uma vez que essa pessoa da RH te passou para a parte técnica, é meta dela que ela tem meta de quantas porcentagens de pessoas são de fato recebem a oferta, pelo menos, porque aí mostra que ela filtrou bem uma Uhum. pessoa técnica. Então usar isso a seu favor, né? Enfim, toda essa parte bem estratégica e deu bom, eu lembro até hoje, recebendo o e-mail lá em Berlim, que eu Deve morava ter lá. sido uma puta felicidade. Imagina, Pô, pô, tu foi bacana. contratado pelo Spotify. É, Pô. É. Ô, Rock, agora falando de uma linguagem assim para o público que nos assiste, que te assiste, hoje em dia uma pessoa que ingressa nesse ramo de hoje, nesse ramo teu, é, qual seria o prazo de formação para ele começar no seu primeiro trabalho?
Boa. Se é que tem. Tem, só que é individual, né? Depende de pessoa para pessoa. Você vai ter o mínimo e você vai ter o máximo, e isso vai depender principalmente da sua organização, porque a quantidade de coisa para você estudar, ela é igual. Vai ser para mim e vai ser para você. Então depende muito tempo de como você se dedica para estudar aquilo, para praticar aquilo.